todos muito bem-vindos. E agora nós vamos ficar com a palavra do pastor Vanderlei, que vamos usar agora para trazer aquilo que o alimento para que teremos na semana, né? E sermos ministrados em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou muito contente, muito feliz. O Alvino está aqui. O Alvino, estávamos com saudade de vê-lo aqui, o irmão e a irmã Maria. Como oramos pelo irmão. Amém. Graças a Deus pela sua presença. Bom, Josué, o casal chegou? Os convidados? Ainda não. Ah, não chegaram. Está bem. E também alegres pelo irmão Josué, né? Há um bom tempo. A última vez que o vi, tem o quê? Uns 2 meses? 2 meses. O irmão Josué nos deu a honra de... Nossa, ficamos tão honrados com a presença do irmão Josué lá na nossa casa. Chegou de surpresa. O pessoal também gostou muito. É, né? Muito bem. Estamos muito felizes por todos os visitantes. E o que nós falamos para os visitantes é o seguinte: retornem. Retornem outra vez. Voltem no próximo domingo. Eu já combinei com o tio José. Tio Zezinho Bruxó, né? Já está combinado. Domingo que vem eles vão retornar outra vez. Mas, irmãos, feliz também porque pedimos oração aqui pela Elaine. Onde está a Elaine? Eu estava lá com a crise, né, e hoje está aqui cantando. Então nós louvamos a Deus. Amém. E agradeço as orações dos irmãos. O que tem nos sustentado é justamente as orações. E digo para os irmãos que tem sustentado juntamente com as orações da igreja, é justamente as orações da nossa família, não é? E digo para os irmãos que família bonita que eu tenho, não é? Começando da minha esposa, da Eliane, e a família de Deus é uma família bonita. Para a nossa família que está chegando, já estamos aqui há 2 anos, mas os irmãos estão no lugar certo, estão no lugar certo, porque esta é a família de Deus. A Igreja Central de Campo Limpo Paulista é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, nós queremos... A Elaine já chegou? Está chegando? Não sei se... acho que é a Nívia com a Érica ou a Nívia com a Elaine? Então eu quero convidá-las para que venham aqui à frente e elas vão estar louvando ao Senhor, apresentando mais um louvor. Vamos ouvir.
Jefferson, Érica. Venham para cá. 60 quilômetros não é muito longe, não. Glauco faz o mesmo. Venha para cá. Venha para Campo Limpo Paulista. Que bênção, irmãos. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Vamos meditar na palavra do Senhor, palavra do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, chamado o Sermão do Monte. O capítulo todo é o Sermão do Monte, do verso 24 ao 29. Eu vou convidar toda a igreja a se pôr em pé e nós vamos fazer esta leitura da palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 7, do 24 ao 29. Vou guardar os irmãos o texto. Acredito que será projetado também aqui na tela. Isso. Muito bem. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Gracioso Deus e querido Pai, entre tantas coisas que temos a te agradecer, e nesta noite nós te agradecemos, nós queremos em especial modo, ó Deus, de uma maneira toda especial, agradecer pela vida do irmão Alvino, por estar conosco nesta noite. Ó Deus, louvamos ao Senhor pela vida do teu servo, que tem servido, tem sido exemplo para nós. Louvamos a Deus pela vida da irmã Maria, pela sua fé. E queremos pedir nesse instante, pela tua palavra, ó Deus, abençoa cada coração. A tua palavra é inspirada por ti. E te agradecemos por nos escolher nesta noite para ser o porta-voz dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Irmãos, nós iremos falar nesta noite, baseado neste texto, chamado o Sermão do Monte, uma parábola do Senhor Jesus Cristo a respeito dos dois construtores. É um texto bem conhecido por todos nós, e é a primeira vez que estou pregando nesta igreja sobre este texto. E nós encontramos nesse texto o Senhor Jesus fazendo algumas comparações, porque parábola é isso, é uma comparação para trazer um ensino celestial, um ensino espiritual. E Jesus utilizou-se desse expediente para levar os seus ensinos aos apóstolos, levar os seus ensinos às pessoas, aos seus discípulos, naquela época. O que, surpreendentemente, encontramos diferentes nesse texto são
as duas construções. São dois construtores, mas duas construções diferentes. Então o Senhor, ele vem a partir do verso 24. Nós acabamos de ler o texto, mas vamos fazer um breve comentário apenas. Aqui nas comparações ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A casa, a comparação aqui, é o homem. É a vida espiritual de cada ser humano. Esta é a casa. Alguém construindo a sua vida espiritual. E diz que a rocha é Jesus Cristo. Lembro de um inédito antigo que diz: Cristo é a rocha sempre firme. Há um hino, também no hinário cristão, mas no cantor cristão muito conhecido: que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir, uma construção resistente. Muito bem. Então o Senhor continua fazendo a comparação que esta casa, ela foi surpreendida com a chuva, com os rios que transbordaram, com o vendaval que atingiu esta casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, Cristo, a rocha que é Jesus Cristo. E ele continua falando a respeito da comparação. O fundamento, há dois fundamentos. O fundamento é a sua palavra. A própria palavra de Cristo é o fundamento. Cristo é a rocha e a palavra é dele. E aquele que obedece, aliás, a tônica do texto é este: obediência à palavra de Cristo. E então, a pessoa que obedece a palavra de Cristo está firmando a sua vida espiritual, a sua casa na rocha que é Cristo. Há um outro construtor. O outro, diferentemente deste, não construiu a casa sobre a rocha, mas construiu sobre a areia. Ele não lançou o fundamento que deveria ser lançado. O fundamento é a palavra de Cristo. Então nós encontramos no contexto deste capítulo o Senhor Jesus falando sobre os falsos profetas. O fundamento deste era falso. Então, não havendo fundamento verdadeiro, a construção não foi fincada. E ele continua fazendo a comparação. E sobre esta segunda construção, também caiu a chuva. Também transbordaram os rios. Também sopraram os ventos e deram contra aquela casa, isto é, contra aquela vida. E esta não suportou. Esta caiu. Esta veio ao chão. Esta veio a pique. E foi grande a sua queda. É isso que diz a palavra do Senhor. Uma pessoa que não alicerça a vida espiritual na rocha, que é Cristo, está fadada à ruína. Que ruína é esta? Não estamos falando aqui de ruína material. Nós estamos falando, e o texto diz, ruína espiritual. Esta ruína se verificará, com certeza, a Bíblia diz, após morte. A casa não alicerçada na rocha. Mas pergunto a você nesta noite: onde você tem alicerçado a sua casa? Qual o fundamento que você tem utilizado para alicerçar a sua vida espiritual? Se é obedecendo a palavra de Deus, então é na rocha.
Então, é na rocha que é Cristo. O fundamento é este: ouvir as palavras de Jesus e procurar pôr em prática através da obediência. Mas qual tem sido o fundamento da sua vida espiritual? Devemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Na rocha, que é Cristo, ou na areia, naquilo que é falso, naquilo que não é verdadeiro? Mas Jesus Cristo fala sobre a salvação nesse texto em termos comparativos, como nós acabamos de mencionar. Não esquecendo-nos de que o tema principal é sempre obediência. Obedecer. Ouvir as palavras de Cristo, trazer para dentro e colocar em prática no dia a dia. É isso que vocês têm feito? É isso que você tem feito? Então, com certeza, você está fundando a sua casa, edificando a sua vida espiritual na rocha, que é Cristo. O texto descreve um contraste entre perdição eterna do falso e a estabilidade e triunfo final do verdadeiro. Do verdadeiro. As duas casas, uma da sabedoria e a outra da tolice. Uma da sabedoria, a outra da insensatez. Uma da sabedoria, que é ouvir, praticar, fundar a casa na rocha, e a outra é da insensatez ou da loucura. A palavra de Deus diz que é louco a pessoa que não firma sua vida espiritual nesta rocha. Resta saber, é lógico, qual construtor sou comparado. A palavra de Deus nos adverte a isso. Precisamos personificar um pouquinho o texto, trazer para a nossa vida desta maneira. A qual construtor eu posso ser comparado? O que edificou a casa sobre a rocha, ou eu estou sendo comparado, eu sou comparado àquele que está edificando a sua casa sobre areia? Na rocha que é Cristo ou na areia? Bem, a base para a construção de uma casa, naquela época já era conhecida, no mundo antigo já era bem conhecida. A engenharia, diríamos para os irmãos que não era tão técnica como é hoje, mas já havia esse conhecimento claro de como fundar uma casa. Jesus fala de algo que era conhecido de todas as pessoas daquela época. E quando ele falou a respeito dessa parábola, as pessoas entenderam perfeitamente. Mas gostaria que os irmãos acompanhassem comigo um outro texto. Também um texto paralelo a esse, e ele encontra-se em Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49. É interessante esse texto, que é o mesmo texto, é um texto paralelo, mas Lucas, ele coloca uma outra coisa, ele faz uma outra colocação, que Mateus não faz. E eu quero ler para os irmãos a partir do verso 46, que diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou, mas Deus não fala em cavar, mas é assim mesmo, não é? Quantos pedreiros nós temos aqui? Para
para erguer uma casa, primeiro é o alicerce, tem que cavar fundo hoje para construir esses grandes edifícios. Existe batistaca, já fez isso, irmão Barroso? Batistaca. Por que o batistaca? Porque o terreno é muito fundo, não é isso? Então precisa batistaca para ter sustentação, não é? É como estar edificando sobre a rocha. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Devemos ter sempre em mente que a construção na areia refere-se a todos que vivem para o mundo presente, mas não vivem para Jesus. E não dão atenção à palavra de Cristo. Quando é que cavamos? Quando é que cavamos fundo? Sabe quando cavamos? Quando ouvimos a palavra de Cristo. Quando a lemos. Quando no nosso dia a dia nós temos contato com ela. Quando o nosso coração desejoso de ouvi-la. Quando nós a desejamos. Quando nós a buscamos. É assim que cavamos. É assim que podemos edificar nossa casa espiritual. Mas vejamos por que a palavra de Deus é fundamento. Porque ela é fundamento para a rocha. Primeiro, as palavras de Cristo, como eu gosto desse texto, ela é viva. As palavras de Cristo são espírito e são vida. A partir do momento em que a pessoa passa a ouvi-la, essa pessoa já passou ou começou a ter vida. Por isso precisamos pregar o Evangelho, para que as pessoas ouçam essa palavra, porque essa palavra ela é viva. Mas João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Irmãos, o que aproveita da carne? O que nós aproveitamos da carne? Nem aquilo que construímos nós levamos. Fica para os nossos filhos brigarem, né? Se não deixarmos toda a documentação pronta, é briga na certa. Olha, irmão, não se iluda não, viu? Meu filho é bonzinho, minhas filhas são boazinhas. Olha, não se iluda. Aparece parente de tudo quanto é lugar. E até do estrangeiro descobre que eu morri. E vem requerer um pedacinho. Não levamos nada desta vida. Não conseguimos levar nada. Então, a palavra de Deus diz: o Espírito é o que dá vida. Isto é, o Espírito é que edifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Ela produz vida eterna. Você tem desejado a palavra de Deus? Você tem desejado a palavra de Deus? É isso que você tem tido. Vida. É uma vida sendo produzida dentro do seu coração, dentro da sua alma. A obediência à palavra de Cristo produz, entre tantas coisas, que está registrada em Isaías 61, de 1 a 3. Texto que o Senhor Jesus repetiu em Lucas 4 também. Mas diz assim: vejam os irmãos, o próprio Cristo é a palavra é o próprio Jesus. Quando cremos na sua palavra, estamos crendo nele, porque a palavra é dele. Se alguém passou pelo mundo, aliás, o único homem que passou pelo mundo, que nunca mentiu. Quem nunca mentiu? O pastor que certa vez perguntou assim: quem aqui nunca mentiu? E alguém levantou a mão. Acabou de mentir.
mentiu já pela primeira vez então. Mas o único que nunca mentiu foi Jesus Cristo. Isaías diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, isto é, aos pobres de espírito, aos humildes, aqueles que, com o coração quebrantado, se voltam para o Senhor. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, aos que estão presos, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que estão tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Cinzas quer dizer um estado de humilhação. É assim que o judeu mostrava quando ele estava triste. Então ele pegava cinzas, ele se vestia com saco e passava cinza no seu corpo, e aquilo era sinal de humilhação. A pessoa sem Cristo, ela vive num estado de humilhação. Humilhação pelo inimigo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio mudar essa situação. Ele veio trazer óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Mas irmãos, no finalzinho do verso 3 diz assim: eles serão chamados carvalhos de justiça. Carvalho de justiça. Eis uma das razões porque esta palavra de Cristo, ela é fundamento. Os irmãos já ouviram falar nesta árvore, carvalho? Carvalho é uma árvore centenária. Não sei se há outra que vive mais tempo que o carvalho, que eu conheça, é o carvalho. E ele é citado aqui. Por que o carvalho é uma árvore forte? Era uma árvore cobiçada na época. Era cobiçada pelo seguinte: além de ser uma árvore forte, mas a razão por ela ser forte é que as suas raízes eram profundas. As suas raízes iam lastrando pelo chão, e era uma árvore muito difícil de derrubar, tinha que ser cortada. E para arrancar as suas raízes da terra não era muito fácil não, porque ela penetrava. Os irmãos já viram a plantação de eucalipto? Eucalipto não é uma árvore forte, mas o eucalipto tem algo de especial. Os irmãos podem observar, o eucalipto, ele só pode ser plantado em morros, em lugares que não dá plantação, até em terreno pedregoso, até em terreno que tem pedras. Por quê? O eucalipto, ele também tem esta curiosidade, é que as raízes dele, do eucalipto, vai em direção da água. E então, perto de mina, de algum lugar, de alguma nascente, a nascente seca. Ele vai com as raízes profundas e ela vai se lastrando em direção dos veios embaixo da terra, da água. Um carvalho de justiça. Um homem que firma a sua vida espiritual e funda a sua casa espiritual através da palavra de Deus, firma em Cristo. É um carvalho de justiça. É forte. É aquela casa que vem a chuva, que vem os rios, que vem a tormenta, mas ela não cai. Ela não desaba. Quando Jesus Cristo falava, irmãos,
quando Jesus Cristo pronunciava as palavras de um livro, e a gente se emociona de ver como homens de Deus, eles recebem a inspiração poética para cavar tanto essa palavra e descobrir coisas que nós muitas vezes não conseguimos ver. Mas quando Jesus falava, o coração das pessoas fervia. As pessoas se emudeciam. Tal era o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas ela não mudou. Era presente, mas ela continua. Quando você ouve a palavra de Cristo, existe alguma mudança no seu coração? Alguma coisa acontece lá? Seu coração ferve? Alguma coisa muda? Ou não muda? Porque se muda, se alguma coisa acontece, se há uma revolução dentro de você, é justamente porque você está aceitando a palavra desse maravilhoso Senhor. É o fundamento. É o fundamento. As pessoas então calavam diante dessas palavras. Nós vemos, irmãos, em Mateus 7:28, nós lemos, vamos repetir. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. As pessoas olhavam para Jesus e ficavam maravilhadas, imaginando quem pode ser, mas quem pode trazer um ensino tão rico desse? E diz o verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Conta-se uma história que houve um concurso. Nesse concurso era para havia um prêmio, um troféu. Era um concurso de poesia. Diversos se inscreveram, diversas pessoas, diversos poetas se inscreveram para esse concurso. Havia um juiz e o lugar ficou todo tomado de pessoas. E cada um que apresentava poesia, terminava, o público levantava e aplaudia. Cada um que apresentava a poesia, o público levantava e aplaudia. Encantados com as poesias, com as interpretações. Até chegar um senhor simples, humilde, de fala simples, começou a falar a poesia. E ele foi falando a poesia até chegar no seu final. Quando chegou ao final da poesia, ninguém aplaudiu. Mas as pessoas estavam todas chorando. Não havia aplauso, mas havia lágrimas. E aí, investigando, foram descobrir a razão por que as pessoas não aplaudiram, mas choraram. É que aquele homem era o autor da poesia. Ele pôde falar do fundo do seu coração. Assim era Jesus. Jesus é o autor dessa palavra. Creia nesta palavra. Quando estava sentado ali, orando a Deus, Senhor, quem sou eu para pregar esta palavra? Mas eu peço ao Senhor que nos fale ao coração através dela. Porque eu creio nela. É por isso que eu prego. Eu creio nesta palavra. A autoridade de Cristo. Nós conhecemos aquele texto após a ressurreição do Senhor Jesus, quando lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 30, 31 e 32, Jesus andando com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús,
Jesus se colocou ao meio dos dois. E foram caminhando e conversando. E eles falavam justamente sobre a crucificação de Jesus. E Jesus foi conversando com eles até chegarem a casa. E ao chegar a casa, passado um dado momento, depois de cearem, alguém diz assim, a Bíblia diz, se os irmãos quiserem acompanhar o texto, está aqui no Lucas, esse eu não pedi para colocar, né? Mas Lucas 24, 30, 31, alguém diz assim, a Bíblia fala, e eles reconheceram. E um diz para o outro, porventura, não fervia os nossos corações quando ele falava pelo caminho? Era o Mestre, era Jesus. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Jesus, mas nós não damos atenção à sua palavra. Mas o nosso coração ferve, porque essa palavra é vida. Um grande escritor, eu já li um livro dele, existe uma enciclopédia que eu gostaria de ler também, e ele escreveu, acho que 7 ou 8 pensamentos a respeito do Senhor Jesus Cristo, e o tema é o seguinte: o maior mestre de todos os tempos, maior pedagogo, maior psicólogo, maior conselheiro, maior pregador, maior tudo. São 7 ou 8, é uma enciclopédia, 7 ou 8 livros. Mas interessante que esse homem, ele era ateu, ascético. Ele era 100% ateu, ele não cria de jeito nenhum em Cristo, em Deus, era ateu mesmo. Mas era um homem PhD, muito estudioso. E um dia ele pensou o seguinte: eu quero estudar a respeito da mente de Cristo. E pegou a Bíblia, pegou o Novo Testamento e começou a estudar a mente de Cristo. Até chegar um momento ele dizer assim: como é possível existir na face da terra um homem assim, uma mente tão brilhante, nunca jogou uma palavra no vento, nunca lançou uma palavra fora, sabia tratar todas as situações, sabia tratar com todos os temperamentos. Sabe o que aconteceu com esse homem? Augusto Cury, ele se converteu estudando a mente de Cristo. Quem crê em Cristo aqui? Levanta. Você crê em Cristo? É nesse Jesus que você crê. Esse Jesus maravilhoso, surpreendente. É nesse Jesus. Como eu gosto da Bíblia e como eu gosto de muitos textos, como Isaías 53, que diz até um inédito: certamente ele levou sobre si as nossas dores. E o que mais? Irmãos, tem um exemplo. Ele levou sobre si as nossas dores. Ninguém sabe? Foi? Nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Esse é o fundamento. É nesse Cristo que nós cremos. É nesse Cristo maravilhoso. É nesse Cristo sem igual que eu creio e que você também crê. Mas se você não creu ainda, creia, porque é maravilhoso. O fundamento é a palavra e a rocha é o próprio Cristo. Segunda razão, porque é o fundamento. Ora, o fundamento para a salvação é o único. Diz no 1 Coríntios 3, 10 e 11.
conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Sabe quem é esse outro? Eu e os irmãos. Nós estamos construindo. Paulo lançou o alicerce, não é? Ou, aliás, o fundamento, mas outro está construindo sobre ele. Que graça maravilhosa que Deus nos concedeu. Mas está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Ora, o fundamento foi lançado, mas como é que você está construindo? É pela obediência? Então está construindo corretamente, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado, pelo qual há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Jesus é o fundamento. A palavra é o fundamento, porque só Ele salva. E por fim, em terceiro lugar, nós vemos num contexto imediato, como falamos no início, que Jesus descreve o falso profeta cuja doutrina é falsa. Ele é falso profeta, então a doutrina será falsa. E a árvore que não dá bom fruto. Está um pouquinho antes, vamos ler o texto e vamos encontrar no verso 24. Mas é interessante que Lucas 6, 46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Esse é o falso fundamento. Há muitas pessoas assim no mundo, dizendo Senhor, Senhor. Quantas pessoas creem em Cristo? Quantas pessoas até gostam de Cristo, mas ainda não estão obedecendo a sua palavra. E o Senhor Jesus mesmo diz isso: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. O falso está incluído entre tantos no mundo, que já criou a sua própria religião. Ele já criou a sua própria maneira de servir a Deus. Não é através da obediência à palavra, mas é a sua maneira, em oposição ao que Cristo diz. Profecia. Vamos fazer um estudo sobre profecia, sobre revelação. Vamos fazer estudo sobre nessas áreas, mas ainda não saímos daquele cronograma que propomos aos irmãos. Mas o que é profetizar? O que é profetizar hoje? Há muita gente falando em profecia, mas eu encontro um texto na Bíblia, já no final da revelação, lá em Apocalipse, que diz assim: que o testemunho do Senhor Jesus Cristo é o espírito da profecia. Quando eu anuncio essa palavra, eu estou profetizando, porque ela é viva. Ela vai lá no coração, ela desvenda as intenções do coração. Quando eu ouvi a palavra pela primeira vez, nunca tinha ouvido a palavra, ninguém nunca tinha pregado para mim. A primeira pessoa que pregou numa praça pública foi o pastor Benelício Soares Coelho, 12 anos de idade. Essa palavra foi lá no fundo do meu coração. Ele não sabia de nada da minha vida, mas a palavra foi, a vida foi lá, e aquela vida me deu vida. Estamos servindo ao Senhor há mais de 40 anos. Estamos nesse caminho há mais de 40 anos. Não pense que não tem um espinho na carne, não. Paulo teve um espinho na carne, mas ele foi até o terceiro céu. Irmão, não sei da sua luta, não sei o que você passa, mas não importa. Saiba o seguinte: mesmo assim você pode servir a Deus, estar na presença de Deus,
Você pode ter comunhão com Deus, você pode se alegrar em Deus, você pode confiar, ter o seu coração sustentado por Ele, porque a vida de quem funda a sua vida espiritual na rocha que é Cristo não pode ser outro. Não pode ser outro. E Paulo diz assim: eu orei 3 vezes para que Ele me tirasse o espinho da carne, mas Ele me respondeu: a minha graça te basta. A rocha. Pode vir a tormenta, pode vir o vento, pode vir o que for, mas essa casa, se ela estiver firmada na rocha, que é Cristo, quando anunciamos esta palavra, estamos justamente anunciando Jesus, estamos profetizando. Esta é a verdadeira profecia, a palavra inspirada do Senhor Jesus. Quem ouve estas minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Que Deus te abençoe. Não sei se você está fundando sua casa sobre a rocha. Não sei se você tem procurado esse fundamento que é a palavra de Deus, mas se até hoje você não fez, faça. Faça. Firme esta casa sobre a rocha. Porque um dia vai chegar. Ninguém fica para semente. Irmãos, já viram isso? Tá? Ninguém fica para semente. Todos nós iremos partir. E se a sua vida estiver alicerçada nessa rocha que é Cristo, que bênção. Enquanto você viver e depois. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ouvir mais música, um louvor. A irmã Nívia. Estarei voltando a canção a um doce espírito aqui. Aqueles irmãos que souberem podem cantar conosco, adorem ao Senhor, e aqueles que não souberem estejam com espírito de oração. Poder
mas você entendeu a mensagem. E nesta noite você quer entregar a vida para Jesus. Nós queremos convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Afirmar sua vida na rocha. Alguém aqui nesta noite quer fazer isso? Levante a sua mão onde você estiver. Quem está olhando para você? Os irmãos estão orando. Alguém deseja entregar sua vida para Jesus? Não? Alguém quer reconciliar-se com Cristo nesta noite? Levante a sua mão. Vamos dar também essa oportunidade. Alguém quer reconciliar com Cristo nesta noite? Também não? Vamos orar. Gracioso Deus e Pai, te louvamos pela salvação, te louvamos pela certeza que nos dá da vitória final ao obedecermos a Tua palavra. E queremos pedir ao Deus que continue conosco, sustentando-nos, dando-nos o necessário para a nossa vida, principalmente a vida espiritual, para que possamos, Senhor, chegar naquele dia diante de Ti. Ó Pai, te agradecemos por cada pessoa, por cada vida que se encontra aqui nesta noite. E se houver alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, permita, Senhor, que essa pessoa saia sem antes entregar sua vida para Jesus. Obrigado por tudo, pela Tua palavra viva e que transforma os nossos corações a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero devolver a palavra ao irmão Pedro, para que ele então dê continuidade. Amém, irmãos. Com certeza hoje foi um culto que marcou as nossas vidas. Amém? Marcou a sua vida. O Senhor deixou o sinal da graça dele sobre a tua vida. Eu gostaria de deixar só um versículo para nós meditarmos essa semana. Está no Salmo 103, versículo 1, que diz: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não esqueça de nenhum só de todos os seus benefícios. Você lembra assim do Senhor, de tudo que o Senhor tem feito pela sua vida, do amor que o Senhor tem dedicado, e Cristo ter morrido na cruz do Calvário em teu lugar, de tudo que ainda temos pela frente. O Senhor tem escolhido a você como um salvo, um filho de Deus, que é diferente de uma criatura de Deus. Use essa bênção que o Senhor te deu. Abre a tua boca, fale de Jesus. Aproveite o tempo. Faça remir o tempo na sua vida. Por essa semana de presente do Senhor. O Senhor tem te dado o melhor. Dê o seu melhor para o Senhor de verdade. Porque daqui a pouco nós estaremos lá no céu, louvando e glorificando o nome do Senhor para toda a eternidade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos passar para os avisos. Quarta-feira nós teremos o culto de oração. O culto de oração começa às 20 horas. Domingo EBD às 9 horas. Culto de louvor e adoração às 19. Dia 9 agora teremos o bazar, né? Mas para isso a gente vai chamar a irmã Alice, que ela tem um recado, ela vai dar algumas informações sobre o bazar. A Alice está aí, né? Posso falar daqui? Ah, fala daqui, né, irmão? A gente gosta de ouvir. Depois acho que a gente vai ter alguma coisa para a nossa irmã Néia vai falar sobre o café da manhã, né, irmã? Irmãos, antes do bazar, eu vou dizer que amanhã temos evangelismo. Sairemos daqui da igreja às 14h30, né, irmã Terezinha? Você está melhor? Amém. Sairemos daqui então às 14h30 e todos estão convidados, tá? Quem tiver interesse. Nós vamos comentar do bazar, aí está às 7 horas, mas às 7h30 da manhã estaremos aqui nos reunindo, orando, falando com o Senhor, passando algumas coisas, né? E às 8 horas então começará, tem um cartaz lá, e nós temos ainda 3
Se algum irmão tem interesse de colocar em algum comércio, de manhã nós tínhamos uma porção, graças a Deus só temos 3. Então ainda há 3. Os convites, cada massinho desse tem 30. O irmão que se interessar pode também nos procurar. Na quarta-feira nós vamos lançar o convite para todos os irmãos também. Após o culto de oração estaremos já descendo algumas coisas para cá. E às 14 horas, encerrando também o bazar, nós estamos convidando todos os irmãos a estarem juntos conosco, né? E quem não puder estar nos horários juntos, mas pelo menos no início e no final, porque depois das 2 estaremos levando tudo lá para cima. Agradeço a ajuda que sempre nós recebemos em todos os bazares e estamos então esperando mais uma vez a ajuda dos irmãos. Obrigada. Amém. Não deixe de participar, convidar o seu vizinho, convidar colegas, convidar as pessoas para realmente participarem desse bazar, que sempre tem coisa muito boa, barata, né? Não é barata, bicho, barata é um valor muito pequeno que vale a pena. De repente você vai gastar o dinheiro numa loja, alguma coisa assim, que você vai comprar na loja, você compra 3, 4, 5 vezes mais aqui no bazar. Convide as pessoas para vir, né? Contamos com a participação de cada um e é por uma boa causa, né? Estamos levantando esses fundos para a construção da casa pastoral. Então a irmã vai estar ajudando também nisso, bem? A nossa irmã Néia que tem um recado para nós também. Boa noite, irmãos. Primeiro sobre o café da manhã, né, no próximo domingo, comemoração do Dia dos Pais. Vou convidar toda a igreja a se fazer presente nesse café da manhã e que você fique livre para trazer aquilo que você desejar, aquilo que o seu coração desejar trazer, que traga para que nós possamos junto então confraternizar esse Dia dos Pais, né? E uma outra coisa sobre a visita ao Recanto dos Avós, né, no dia 30 de agosto. Ainda falta um mês, mas como nós sabemos, né, esse é um trabalho da MCA, mas não fica restrito só a MCA. Como aquele que tiver desejo de conhecer o lar, de fazer uma visita, então já está sendo convidado a participar. Para esse dia, nós precisamos arrecadar algumas coisas, né? Além da nossa visita, da nossa presença, nós também precisamos ajudar os nossos irmãos que estão lá. Nós vamos precisar levar, cada associação tem algumas coisas, né, que se determina para que seja levada nesse dia. Para a nossa associação, ficou a fralda geriátrica, papel higiênico, papel toalha, detergente para lavar a louça, e nós vamos levar isso tudo no dia que nós formos. Então são 4 coisas, tá? Papel higiênico, papel toalha, detergente e fralda geriátrica. Então, aquele que tiver, que puder colaborar com a gente fica muito agradecido e muito mais lá os nossos avós, né? Que estão realmente precisando. Uma outra coisa, irmã, sobre o acampamento da MCA, que vai ser do dia 5 ao dia 7 de setembro. Se você ainda tiver interesse em participar, ainda pode, tá? A única diferença é que não vai ter mais o prazo que a gente teve para pagar, né? O valor total é de R$ 265, já incluso o ônibus, tá? Então, se você tiver interesse em participar, vamos ter como diretor oficial a Silvana Calisto e o tema para MCA, que vai ser MCA e JCA juntos, né? Então, o tema para MCA, o ideal de Deus para a mulher cristã. Então, eu já tenho participado de alguns encontros como esses e eu posso falar para vocês que é muito gratificante, que a gente nunca sai do jeito que a gente chega. Sempre coisas novas, coisas que elevam a nossa vida, que elevam o nosso espírito direto para Deus. Então, se você tiver a oportunidade, você mulher, de participar, vocês não vão se arrepender, tá bom? Amém. Já estamos encerrando, irmãos. Nós agradecemos a presença de todos. Espero que todos bem no seu lar. Tenha uma semana de vitória.
uma semana de bênção, de graça, de muitos momentos com o Senhor, muita comunhão. Enfim, que Deus abençoe ricamente sua semana, tanto profissional como espiritual. Lembrando só mais uma coisa, temos a Cesta do Amor, aqueles que puderem estar trazendo, né, os gêneros alimentícios. É interessante para a gente compor cesta básica para poder estar ajudando aquelas pessoas que têm necessidade. Agora nós passamos por louvor e agradecemos a presença de Deus em nome de Jesus. Amém. Colocar em pé, então, irmãos, finalizando o culto de louvor, né, e adoração ao nosso Deus. Então, nós vamos estar cantando. Você pode se despedir aí do seu irmão, né, e pedir para que Deus proteja até uma boa semana a presença do Senhor. Amém? Posso deixar